Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise estruturada. Hoje, com energia lá em cima, a gente vai desmistificar um negócio que dita as regras do nosso dia a dia, mesmo que a gente nem perceba: a nossa Constituição. O objetivo aqui não é ficar lendo um monte de artigo de lei de forma chata, não. A ideia é pegar esses conceitos jurídicos super complexos, quebrar em pedacinhos e organizar tudo para ficar perfeitamente claro na cabeça de todo mundo. Vamos juntos nessa jornada lógica para entender de vez como tudo isso funciona. Para começar, eu quero jogar uma pergunta no ar e quero que todo mundo pense nisso por um segundo. Será que existem direitos fundamentais absolutos? Sabe aquele direito intocável, inquebrável, que não cede por nada nesse mundo, sobre nenhuma circunstância? Será que um negócio desses realmente existe na prática? A resposta curta e grossa é um gigantesco não. Não existe. E prestem atenção, porque esse é exatamente o ponto crucial que vai ancorar toda a nossa explicação de hoje. Não existe nenhum direito fundamental absoluto. Todos os nossos direitos, por mais sagrados ou vitais que pareçam, têm lá suas nuances, seus limites, suas exceções. E o motivo é até bem óbvio. A vida em sociedade é uma bagunça organizada, e ela exige que a gente equilibre constantemente o direito de um com o direito do outro. Bom, agora que a gente já quebrou esse mito, vamos dar uma olhada rápida no nosso roteiro e mergulhar de cabeça no conteúdo. Nossa agenda de hoje passa por 5 tópicos fundamentais. 1. Direitos individuais e sociais. 2. O princípio da igualdade. 3. A inviolabilidade do domicílio. 4. Sigilo e proteção de dados. E 5. Remédios constitucionais. Começando pela nossa primeira sessão, direitos individuais e sociais. Bora entender na prática o que diferencia essas diferentes gerações de direitos que regem a nossa vida em sociedade. Tem um jeito brilhante de ilustrar essa diferença, que é observando dois cenários opostos. De um lado, a gente tem o direito à propriedade. Ele é o que chamamos de um direito de primeira geração. Basicamente, é um direito de caráter negativo. Ou seja, a regra é: o Estado tem que dar um passo para trás, cruzar os braços e não se meter na propriedade privada. Simples assim. Agora, do outro lado da moeda, olha só o contraste com o direito à moradia, que já é de segunda geração, um direito puramente social. Aqui o jogo vira completamente. O Estado não pode cruzar os braços. Ele precisa agir de forma positiva. Ele tem o dever absoluto de garantir um nível mínimo de dignidade e acolhimento para a população. É literalmente a oposição entre o comando Estado, fique na sua e não faça nada, contra o comando Estado, arregace as mangas e providencie. Mas olha que interessante, isso tudo serve para provar com perfeição aquela nossa tese lá do começo. Nada é intocável. Até mesmo a propriedade privada, que é o exemplo clássico, o suprassumo do direito individual, tem limitações gigantescas. A propriedade precisa, por lei, cumprir uma função social. Imagina só alguém comprar um terreno bem no meio do centro financeiro da cidade e resolver montar um criadouro de frangos gigantesco e super barulhento. Obviamente, por causa do zoneamento urbano e pensando no bem coletivo, o Estado não vai deixar isso acontecer. Fora que a propriedade pode sofrer desapropriação por interesse público, ou até o que a gente chama de requisição administrativa, que é basicamente o Estado batendo na porta e pegando a sua propriedade emprestada numa situação de emergência. Certo. Passando para a seção 2, o princípio da igualdade. Esse é, sem dúvida nenhuma, um dos conceitos que mais gera debate e que a galera mais confunde no dia a dia. Muita atenção nessa comparação aqui, porque ela é o pulo do gato. De um lado, a gente tem a igualdade formal, que é aquela frase clássica que todo mundo conhece: todos são iguais perante a lei. Tem uma analogia maravilhosa para visualizar isso, que é pensar em pais e mães com seus filhos. Um pai ama todos os filhos de forma igual, pelo simples fato de serem filhos. A lei faz a mesma coisa. Olha para todo mundo como seres humanos dignos. Mas, na vida real, no cotidiano, os filhos são completamente diferentes uns dos outros, têm necessidades diferentes, concorda? E é exatamente aí que entra a igualdade material. Isso é o dever que o Estado tem de tratar os desiguais de forma desigual, exatamente na medida das suas desigualdades. O grande objetivo disso? Reduzir os abismos sociais e tentar equilibrar o jogo. E para ninguém achar que isso é só teoria, existem exemplos muito concretos de como o Estado aplica essa igualdade material usando mecanismos legais o tempo todo. Pensem nas leis trabalhistas. Elas não caíram do céu. Elas existem justamente para equilibrar o poder econômico gigante de uma empresa frente à dependência de um funcionário. Temos também as proteções de maternidade no trabalho. Isso não é um privilégio, é uma ferramenta para combater uma desvantagem estatística e real no mercado. Outro exemplo fantástico são os testes físicos de concursos policiais, que têm critérios diferentes para homens e mulheres. No fim das contas, tudo isso é o Estado agindo para combater disparidades reais e tentar chegar na verdadeira igualdade material.
Indo para a nossa seção 3, a inviolabilidade do domicílio. Afinal, o que a lei realmente considera como sendo a nossa casa? Gente, esse ponto é fascinante, porque o conceito jurídico de casa é infinitamente mais amplo do que a gente costuma imaginar. Não é só aquele lugar onde a gente dorme toda noite e recebe as contas. Para o direito, casa é literalmente qualquer compartimento habitável que não seja escancarado ao público e onde a pessoa exerça alguma atividade pessoal ou profissional com frequência. Olha só o nível da proteção. A lei entende como casa um quarto de hotel durante a sua viagem de férias, o consultório de um médico ou até mesmo um escritório de advocacia. Ninguém pode simplesmente sair entrando nesses lugares sem autorização. Fazer isso é quebrar a proteção sagrada do domicílio. Porém, de novo a nossa tese principal batendo na porta. Será que essa proteção toda não tem exceção? Claro que tem. Existem algumas situações super estritas em que a entrada forçada é totalmente garantida pela lei. Por exemplo, se estiver rolando um crime lá dentro, o famoso flagrante delito, a polícia pode entrar a qualquer hora do dia ou da noite. Em caso de um desastre, como um incêndio, ou para prestar socorro imediato, também não tem hora. É só entrar. Agora, tem um detalhe aqui que é importantíssimo. Se a polícia tem um mandado judicial na mão para entrar no domicílio, essa quebra de privacidade é severamente limitada. Ela só pode acontecer durante o dia. Isso é uma trava genial da lei para preservar o período de descanso e a intimidade noturna das pessoas. Seção 4. Sigilo e proteção de dados. É aqui que a gente vê a Constituição saindo do papel e tentando sobreviver na era digital. Chega a ser engraçado acompanhar essa linha do tempo. Lá em 1988, a grande preocupação era garantir que ninguém abrisse as cartas físicas ou os envelopes de papel que chegavam pelo correio. Com a era pré-digital, o direito teve que se virar para proteger telegramas, conta de telefone impressa e o sigilo bancário. Mas o bicho pegou mesmo foi na era digital. O Supremo Tribunal Federal teve que intervir para frear o mercado absurdo de compra e venda de dados pessoais. Toda essa confusão culminou no cenário que a gente tem hoje, com os nossos dados sendo defendidos pela LGPD e ganhando status de direito fundamental explícito através de emenda constitucional. Ou seja, do papel de carta ao banco de dados na nuvem, o direito à privacidade teve que suar a camisa para se modernizar. Ainda falando sobre proteção e investigações, tem um princípio que é um verdadeiro pilar de defesa: o direito contra a autoincriminação. É absolutamente vital entender que o silêncio não é confissão de culpa. Optar por ficar calado num interrogatório não te condena. Sabe aquele ditado antigo, quem cala consente? No mundo do direito constitucional, isso é a maior mentira que existe. Na verdade, quem cala está apenas exercendo um direito fundamental e blindado de não produzir provas contra si mesmo. E, finalmente, seção 5, remédios constitucionais. Essa é a nossa verdadeira caixa de ferramentas para quando o Estado falha com a gente. Para não ter confusão na hora do aperto, pensem nessa divisão aqui, que dissolve qualquer mal-entendido. Se o Estado, por algum motivo absurdo, escondeu uma informação pessoal sua que está nos bancos de dados do governo, o remédio certo para resolver isso é o habeas data. Agora imagine uma situação diferente. Você já sabe as informações, mas o burocrata do governo se recusa a emitir um documento oficial, tipo uma certidão. Nesse caso, a ferramenta que você usa é o mandado de segurança. Ter isso muito claro na mente evita que a gente perca um tempo precioso quando precisar bater na porta da justiça. E assim, a gente fecha o ciclo e volta exatamente para a nossa filosofia inicial. Não existe direito fundamental absoluto. A nossa jornada hoje, falando de terras, definição de casa, rastros na internet e disputas trabalhistas, provou por A mais B que o sistema jurídico é uma obra viva. É um equilíbrio super sofisticado onde a necessidade da coletividade atua como um contrapeso constante para as nossas liberdades individuais. E para encerrar a nossa análise de hoje, eu quero deixar uma provocação na cabeça de todo mundo. Com a tecnologia e a sociedade mudando numa velocidade que a gente mal consegue acompanhar, quais serão os novos direitos fundamentais que a humanidade vai precisar inventar, ajustar e redefinir nos próximos anos? Fica aí essa reflexão para todo mundo. A lei nunca para no tempo. Foi um prazer gigantesco destrinchar isso tudo aqui e eu espero que tenha ficado cristalino. Um grande abraço e até a nossa próxima descoberta.